O diretor de cinema ou diretor de televisão, ele basicamente conta uma história. Acho que a melhor maneira de definir o que um diretor faz é contar uma história. Ele usa das ferramentas que ele tem, né, dentro de um set de filmagem, seja numa televisão ou no cinema, para contar uma história. A história sempre parte de um roteiro. Você tem um roteiro, o roteiro ele não deixa de ser uma obra literária, né, só que num formato específico de cinema, ou televisão, ou série, não importa muito. E ele é a pessoa que é responsável em transformar aquele texto escrito em imagens e em áudio, né, através de uma visão dele, uma visão de direção. O trabalho da direção, ela começa logo que se escolhe o roteiro. Então já tem essa história toda de ler o roteiro, pensar como você quer contar, aí efetivamente ver o orçamento que você tem, começar a formar uma equipe, para efetivamente você montar o seu set. E quando acaba o set, ou seja, os atores já partiram para outro projeto, a equipe técnica também, tipo câmera, direção de arte, o diretor continua no projeto, porque aí a gente parte para a edição. Aí a edição tem toda uma outra equipe, a equipe que vai editar o vídeo, e o diretor está acompanhando. Uma vez que o filme tem ele está pronto, aí começa o processo de divulgação e distribuição. De uma certa maneira, o diretor ele é o único profissional que está presente do início ao fim. O diretor, a direção executiva, porque é o dinheiro que você vai prestar as contas, né? E quem produz, normalmente são que acompanham o processo inteiro. Só que a cabeça disso tudo aqui é o diretor. Então, é um trabalho tanto quanto insano. Então, assim, o dia a dia é complicado. O diretor, a figura do diretor, ele sempre vai ser aquele que une o trabalho como um todo. E não tem como. É uma sensibilidade muito humana. Ele é o ponto de ligação entre essa área geral, técnica, e essa área criativa. Eu costumo dizer que uma pessoa que quer se enveredar pelo caminho da direção, ela precisa ter a cabeça dividida assim, de uma maneira 50% artista, ou seja, esse 50% é o que vai dar o tom de criatividade, que é isso que eu falei de tirar de um texto escrito, transformar no audiovisual. Aí a cabeça tem que viajar mesmo, tem que... a fantasia, né? Os outros 50% é super importante, porque ele tem que ser gestor de pessoas. E nesse caso, quando a gente eu falo gestor de pessoas, é mesmo sem nenhum tipo de romantismo, como se fosse um gerente de uma empresa qualquer. Porque normalmente o diretor lida com uma quantidade muito grande de pessoas em escalas e níveis diferentes. O diretor lida, por exemplo, com a produção executiva, com a direção executiva, que em via de regra está acima dele, que são as pessoas que fornecem o orçamento, né? Na nossa área, temos uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem que eu diria é que você pode produzir o seu próprio portfólio. O seu portfólio seria o quê? Os trabalhos que você faz. Podem ser curtas, metragens, podem ser trabalhos institucionais, desde que você tenha o cliente e os equipamentos. E olha que os equipamentos você não precisa nem ser seu. Você pode ter um orçamento e alugar. Você vai começando a produzir um trabalho e esse teu trabalho vai se transformando num portfólio. Quando você vai procurar um emprego, como eu disse, ou oferecer o seu trabalho, que as pessoas vão querer ver o que você fez. Isso é o que eu chamo de vantagem. A melhor maneira então de se inserir no mercado seria você produzir o seu conteúdo. No audiovisual, você pode atuar para cinema, você pode atuar para televisão, né? Na televisão, você pode dirigir. Talvez na cabeça das pessoas venham as novelas, não é? Mas praticamente todo programa de televisão, se não todos os programas de televisão, tem uma direção. Um programa de auditório tem direção. Um reality show tem direção. Um programa de culinária tem direção. Tudo que você vê tem a direção. Ela só vai focar dentro da linguagem. Então, se é uma novela, é muito parecido com a questão da ficção. Se é um programa de culinária, você pode reparar que na televisão tem muitos, né? Na Gazeta tem Mulheres, por exemplo, tem a Ana Maria Braga. Eles falam da mesma coisa, mas eles têm... O formato é o mesmo, mas eles têm características diferentes, né? Para fazer. Isso é um caminho que é conduzido boa parte pela direção.
Tem também um outro caminho aí que é interessante, que são essas novas plataformas, tipo Netflix e etc. Ali vai trabalhar como diretor de um filme, é só a mídia final que não é o cinema ou a televisão, mas vai funcionar igual. Os lados negativos, como toda profissão tem, né, mas a gente puxando pelo que eu te falei, é essa questão de lidar com pessoas. Não existe um padrão de pessoas, então acho que o lado negativo é esse. Que ao mesmo tempo é um lado positivo, porque eu gosto de lidar com as pessoas, mas lidar com pessoas muitas vezes é o que gera atritos. E no caso, para tudo, mas no nosso caso, porque eu estou falando de uma equipe de cinema ou de televisão, uma pessoa fora desse fluxo pode atrapalhar o andamento inteiro. O outro lado também que eu posso dizer é a questão do próprio mercado em si, ele é diferente, né, dos outros. Acabei de comentar agora há pouco que você não precisa de um portfólio, isso é um lado que eu falo que é legal, mas também tem isso, né? Você tem que se produzir e se inserir no mercado de alguma maneira. Por exemplo, você não vai conseguir, dificilmente você vai entrar numa emissora grande, de renome, ou numa produtora grande como diretor, se você é iniciante. É difícil. Para você provar a sua capacidade, talvez, na nossa área é um pouco mais difícil, porque você tem que ser reconhecido pelo público, tem que gerar o retorno daquele produto que você está fazendo, né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, você acaba, na nossa profissão, eu acho uma grande vantagem na direção de cinema no modo geral, você consegue aplicar. Não importa de onde você vem, você consegue colocar isso em prática. Eu mesmo tenho uma formação em várias áreas, né? Sou formado em audiovisual pela Faculdade de Belas Artes, então já é um caminho próximo. Fiz especialização em câmera, em fotografia, em cinema escandinavo pela Universidade de Copenhague. Mas fora isso eu estudei psicanálise, mitologia, tudo isso está nos meus trabalhos. E no caso do audiovisual, do modo geral, quem não se adapta não fica no mercado. Então depende muito no mercado qual é o tipo de trabalho que você vai exercer. Às vezes eles querem sim uma pessoa mais antiga por conta dessa maneira de lidar com essa experiência nesse sentido do olhar. E às vezes eles querem uma pessoa mais nova por conta dessa agilidade que tem nos meios, nas mídias digitais, por exemplo.